Deixando o celular. Bom dia, gente. Tudo joinha com vocês? Tranquilinho? Hoje estamos aqui na Prefeitura Municipal de Taubaté. Hoje nós vamos conversar com a secretária de Saúde do município de Taubaté, a Rosana Gravena, que já está aqui conosco. Hoje nós demos uma atrasadinha aqui no nosso canal, que a gente começa sempre às 11 horas, mas sempre acontece com imprevistos, né, gente? Então hoje nós estaremos então conversando com a doutora Rosana Gravena aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E é claro, você vai poder participar, mandar a sua pergunta no facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale, e também você pode participar no nosso YouTube canal Bate-Papo Vale também, que essa entrevista vai estar disponível aí logo quando a gente terminar aqui esse nosso bate-papo, nós estaremos então colocando essa entrevista lá no YouTube, que as pessoas gostam de assistir um pouquinho mais tarde, então está lá disponível lá no canal do Bate-Papo Vale no nosso YouTube, tá certo? E atenção, hein? Você quiser participar, vai poder participar então mandando a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje. E a gente agradece sempre aos nossos patrocinadores, a Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto. Agradecendo o Valdeir Donizete pelo apoio que está dando aqui no nosso canal. É muito importante a ajuda de vocês, patrocinadores. Agradecendo também a Birili Consultoria. Então, toda a questão, gente, ó, de repente você está precisando aí criar e vender terrenos, enfim, aquela coisa toda, consultoria jurídica, empresarial, aquela coisa toda. Então é só você conversar com o pessoal da Birili Consultoria, que fica ali próximo ao Campo da Baronesa, pertinho ali do supermercado Alcinda. Então você vai chegar ali na Birili Consultoria, vai poder tomar um café com o nosso amigo Birili. E agradecendo também a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia lá em São Luís do Paraitinga, que dá um apoio bacana também aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Muito obrigado ao pessoal em São Luís do Paraitinga. Então hoje nós vamos conversar com a secretária de Saúde do município de Taubaté, a doutora Rosana Gravena, que já está aqui. Dona Rosana, senta aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer conversar com a senhora. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui para ela também, gente. Olha só que bacana. Deixa eu achar meu celular. Cadê meu celular, hein? Eu deixei meu celular aqui para a gente poder participar. Vê se não tá ali dentro, doutor. Deixa eu ver aqui. Tudo ao vivo, viu, gente? Tudo ao vivo. Ah lá, tá lá, isso. Porque eu quero saber como é que tá o áudio nosso, né, gente? Vamos saber como é que tá o áudio nosso aqui? Vamos colocar aqui no Facebook. Vamos com o doutor Sou Neneca aí. Bom dia, Neneca. Tudo jóia? Bom dia. Aí o Neneca, vou participar com ele também. Logo, vamos participar com ele também. A gente tá agendando para poder conversar com ele também. Mas, enfim, vamos entrar aqui no Facebook, gente, para ver como é que tá aqui a nossa transmissão. Vamos colocar aqui no Facebook. Bate-Papo Vale. Vamos ver como é que tá aqui. Tá aqui, vamos ver o áudio, como é que tá. O áudio tá bacana também, gente. Então, você vai poder participar com a gente, mandando a sua pergunta aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Deixa eu poder aqui, gente, enviar para o pessoal do Taubaté, do Fala Taubaté, Taubaté Problemas e Soluções, Divulga Taubaté, Liderança Comunitária também aqui com a gente. Tem o Palanque do Voto, tanto grupo com a gente, olha só. Uma Nova Taubaté, divulgue seu trabalho aqui. Tem Taubaté, o que você mais quiser. Tem o Taubaté, isso aqui faz tempo já, hein, gente? Taubaté, quem se lembra do Peixoto? Tem um grupo aqui também, Taubaté de Peixoto. Temos aqui Divulga Tudo. Lembra desse também? Lembrei aqui na época. E lembrando, gente, que a doutora fez um belo trabalho lá em Jacareí e agora está vindo aqui para a cidade de Taubaté, mas é claro, a gente vai conversar com ela para a gente poder saber como é que é o trabalho da doutora, ela que faz um belo trabalho lá em Jacareí e, é claro, veio para Taubaté realizar esse bom trabalho também, tá certo? Tem aqui também o Muda Taubaté, Taubaté Precisa Mudar, Renova Taubaté, Autônomos Taubaté, Taubaté Não Quer Mais Corrupção, tem o Taubaté Tem de Tudo, Resgatando o Taubaté Ontem, Hoje e Sempre. Já aprovaram nossa publicação aqui. Taubaté Viva, deixa eu ver quem mais aqui. Taubaté Vale do Paraíba, Taubaté em Debate Grupo, nossa amiga Renata Cobra. Deixa eu ver quem mais aqui também com a gente. Renova, deixa eu ver esse aqui, vamos lá. Taubaté em Região também está conosco. Deixa eu ver qual mais grupos aqui com a gente vai poder participar dessa entrevista super importante, viu, gente? Para você poder saber como estão sendo realizados os trabalhos na nossa cidade de Taubaté em relação à saúde. E eu estou esperando a sua participação, viu, gente? Então, participação facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale, para você poder participar conosco dessa entrevista hoje aqui com a doutora Rosana Gravena, que é secretária aqui do nosso município de Taubaté. Começando esse nosso bate-papo, dona Rosana, mais uma vez, quero agradecer prontamente a você e toda a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Taubaté, que sempre nos auxilia, né, para agendar entrevistas com vocês, secretários, para a importância de mostrar o trabalho de vocês para a população, porque geralmente quando o pessoal faz entrevistas, as emissoras de rádio, TV, aquela 10, 15 minutinhos para saber o que está acontecendo no município, enfim, mas não conhece o trabalho de fato de cada secretário. Então, mais uma vez, agradecendo você, a Virgínia, que está aqui com a gente também, um abraço a Virgínia, então agradecendo a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Taubaté,
Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. A gente está aqui se apresentando para algumas pessoas já conhecem a gente, porque eu morei aqui há um tempo atrás, né? Tenho familiares aqui, mas para quem não conhece, a gente está à disposição, às ordens, para mostrar ao que viemos, né? O que a gente acredita desse projeto e as dificuldades. Estamos há 4 meses só aí na administração, mas a gente já tem um pré-diagnóstico, já tem um objetivo, já sabe o fim que a gente quer para a nossa cidade. Doutora, conta um pouquinho para a gente da história da senhora que trabalhou aqui, desculpa o termo senhora, que a gente tem essa educação, mas enfim, como é que foi essa situação da senhora ter morado aqui na cidade de Taubaté, e aí desde aí de 2000, 2006, enfim, faz um trabalho na Secretaria de Saúde, trabalhou lá em Jacareí como secretária, enfim, conta essa história para nós, a gente que é aqui de Taubaté, quem não conhece a senhora ainda, conta um pouquinho da sua história, até chegar a ser agora nossa secretária de saúde aqui do município. Eu fiz faculdade de medicina aqui na Unital, né? Formei aqui, casei aqui, estou casada com o Dr. Joaquim, que é formado aqui também, né? A gente tem 40 anos de formado, né? E tive meus 2 primeiros filhos aqui, sou mãe de 5 filhos, né? Tive os 2 primeiros aqui, antiga Hospital Santa Isabel de Clínicas, né? Trabalhei aqui, Sociedade Amigos de Bairro na Baronesa, morava lá, né? Morei inicialmente como estudante aqui na Rua Ubatuba, morei também no bairro da Independência, depois compramos uma casinha popular lá no alto do morro da Baronesa, né? Tivemos os 2 filhos lá, e realmente, assim, a cidade é uma cidade que eu tenho orgulho por ter essa história inicial da minha vida, que perdurou até hoje, né? Que é um casamento sólido, né? Uma vida profissional digna. Né? Eu falo que quem forma na Unital, e eu acompanho os colegas que estão lá em Jacareí, que estão em São José, são pessoas que nós tivemos muitas dificuldades na faculdade na época, quase fechou a faculdade, sim, mas o senso de responsabilidade, de honestidade, de tratar bem as pessoas, principalmente os pacientes mais necessitados, está em todas essas figuras, e isto vem da Unital. Tá, então, gente, se você pensa aí, eu não quero fazer faculdade, quero fazer faculdade em outro lugar. Gente, tem Taubaté, a nossa Unital, é uma faculdade que vários profissionais estão aí pelo Brasil afora, e é claro que fazem um papel importante para a nossa sociedade. Está aí a doutora Rosana Gravena, que morou aqui na nossa cidade de Taubaté, e foi para Jacareí também fazer o seu trabalho, foi reconhecida o trabalho da senhora, sendo secretária lá em Jacareí. E o que a senhora pode nos trazer de informação, por exemplo, lá em Jacareí, o trabalho que a senhora fez para lá, em Jacareí, o que está faltando aqui na cidade de Taubaté para a gente poder melhorar a saúde? Lá eu fiz um trabalho longo, né? Além de ser médica do município, concursada, né? Eu aposentei agora recentemente, eu fui secretária de saúde 3 vezes, diretora do centro de saúde, né? Fui diretora da região toda, das 12 cidades da região, pelo governo do estado. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento de várias cidades, um pouco mais de Jacareí, porque eu fui secretária agora os últimos 8 anos, né? Não peguei numa situação boa. O prefeito de lá, o Isaías Santana, dizia que, depois que terminou nossos 8 anos, que eu tirei a Santa Casa das páginas policiais. A questão da situação de saúde lá era muito precária. A gente tem foto dos médicos operando com a lanterna do celular, porque não funcionava o foco cirúrgico. E nós transformamos, hoje é a mesma Santa Casa, se você olhar a fachada dela, ela é igualzinha, né? Não mudou a fachada, mas lá dentro não tem um aparelho velho, não tem uma sala que não funcione, aumentamos o centro cirúrgico, dobramos a UTI, realmente assim, a qualidade técnica é o melhor hospital da cidade, mesmo contando os particulares, é onde tem a equipe mais bem montada, então a gente tem orgulho disso. E é isso que eu quero fazer em Taubaté. Quando eu cheguei aqui, a grande dificuldade que eu vejo realmente é os UPAs lotados de pacientes internados, né? Um HMULT destruído, né? E o meu objetivo maior é arrumar esse hospital para ter uma internação digna, para as pessoas poderem receber suas visitas num lugar, num quarto ok, né? Num quarto, às vezes, duplo, né? Porque às vezes não consegue ter um para cada um, mas que tenha uma dignidade de atendimento. Esse é o meu objetivo maior. E eu vejo a grande dificuldade. Semana passada nós estávamos com 70 pacientes internados em UPA, porque com a Santa Casa destruída, não tem, várias alas estão fechadas. Então a gente não pode mandar os pacientes para lá. E já conseguimos verba para fazer o começo da reforma. Nós estamos com 21 milhões de reais articulados politicamente aí pelo nosso prefeito Sérgio Vitor, com o governo do estado,
para fazer a primeira fase da reforma, né, que vai ser uma maternidade, a melhor maternidade da região, eu tenho certeza. Vamos acompanhar passo a passo. Tá, então, gente, então o pensamento para deixar uma saúde melhor para a nossa cidade de Taubaté, a gente vai caminhando, gente, porque é o primeiro ano de mandato aí do Sérgio Victor, então não tem como a gente poder deixar 100% da cidade. Não tem gente que está reclamando, todas as redes sociais aí, reclamando disso, reclamando daquilo, mas, gente, o trabalho é árduo, o trabalho não é fácil, então a gente que acompanha, assim, mais de perto a questão da Prefeitura Municipal de Taubaté, a gente sabe o trabalho que é poder ser, de repente, secretário, como a doutora Rosana Gravena é secretária aqui no nosso município. Tem pessoal participando aqui com a gente, o Valdeir Donizete, desejando para a gente aqui bom dia. Deixa eu ver o que ele está mandando para a gente aqui. Então, Valdeir Donizete, bom dia. Temos aqui também o Robinho lá do Chácara Silvestre. Bom dia, Ralf. Eu tenho 3 perguntas para a secretária de Saúde. Tem uma pergunta da UPA San Marino, está com bastante reclamação. Bastante pessoas reclamando que está com falta de médico, reclamação de medicamentos, dando errado para os pacientes, falta de respeito com o cidadão, enfim. Isso aí, o pessoal mandando para a gente, é a questão do San Marino. O San Marino, como é que está a questão lá do San Marino? Porque eu não vejo algumas pessoas que vão lá aí no San Marino e falam muito bem da questão do atendimento do San Marino. Às vezes pode ter sido alguma coisa pontual, mas eu vou até verificar e gostaria, inclusive, que o munícipe mandasse para a ouvidoria ou no ANDOC essa reclamação, o dia que aconteceu, o que aconteceu, para a gente poder verificar. Mas eu não tenho essa reclamação como uma constante, pelo menos, né? Existem alguns problemas que a gente não sei de falta de médico, não sei de falta de remédio. E acompanho muito de perto. O doutor Marcelo passa todos os dias de manhã em todas as UPAs, que é o meu diretor de urgência, e traz, quando tem algum problema, traz e a gente resolve o mais rápido possível. Tá, então, Robinho, então tá sendo feito o trabalho aí. Então, se de repente você tem mais alguma reclamação, vai lá no DOC, que é um objeto importante para a população também. Várias reclamações eu faço pelo UNDOC também, lá na questão do bairro Estoril, Quinta das Frutas. Então, gente, tem alguma reclamação em questão para a prefeitura saber quais os andamentos de alguns problemas? Manda lá para a gente no UNDOC da prefeitura, que com certeza vão dar uma atenção especial para vocês. Até nos ajuda, né? Porque a gente fica sabendo o que acontece. Às vezes o munícipe, ele é a pessoa mais importante para nos trazer as É que eu falo, vocês, por exemplo, têm os seus assessores que fazem o trabalho, enfim, da assessoria, mas não podem estar em todos os cantos da nossa cidade, então é importante a população fazer esse dever. Exato, né? Exato. Doutora, outra questão também que você falou da questão das UPAs, UBS, enfim, do nosso município, e a gente teve na gestão do SAUD que estava tentando sempre abrir novamente o Hospital São Lucas, que hoje em dia está abandonado, vamos colocar assim. A prefeitura pensa em, de repente, reativar o Hospital São Lucas? Tem alguma questão assim, poder trazer para a gente a respeito do São Lucas? Ele está ainda com problemas jurídicos, né? A gente pode até pensar isso no futuro, mas inicialmente não. Eu quero arrumar o HMUT e a gente pensa também em fazer uma parceria com a Santa Casa de São José, se ela puder vir para cá, fazer uma parceria público-privada. Ela tem necessidade de 40 mil pessoas do convênio dela e a gente poderia fazer a outra parte de SUS, né? Como é feito em São José dos Campos, inclusive, que não tem um custo muito alto, a gente consegue internar mais pessoas, né? E consegue fazer essa parceria que é muito bacana, dá muito certo. Hoje em dia a parceria público-privada onera menos o município, né? E traz uma qualidade melhor de atendimento. Legal, Robinho, eu não coloquei o seu texto aqui, que é muito grande, tá bom, Robinho? Deixa eu ver aqui quem mais está participando com a gente. Ralf, eu já fiz, eu faço direto lá. Obrigado, meu amigo Robinho. Nossa amiga Érica Rodrigues também está aqui, bom dia. O Robinho, então, aqui desejando, então, aqui um bom dia também para todos. Enfim, eu acredito que Taubaté vai dar a volta por cima. Sei que vocês, secretários, e o Sérgio vai fazer de melhor. Tamo junto, Valdeir Donizete, lá do Parque Aeroporto, participando com a gente também. Doutora, sabemos aí das dificuldades financeiras que a nossa cidade de Taubaté enfrenta, né? Mas como vocês estão, a sua secretaria está organizando, de repente, então, para atender os recursos, receber esses recursos? Você já falou que no começo da nossa entrevista que já recebeu um recurso aí para a nossa cidade de Taubaté, mas os deputados estão ajudando também a nossa cidade em trazer esses recursos para poder melhorar a nossa saúde? Sim, nós estamos com 2.900.000 de verba de deputados estaduais e agora vai começar a entrar de deputado federal. Além disso, a gente trabalha muito com as empresas que já estavam aqui, a gente tem feito renegociação, né? Diminuindo bastante, às vezes, o custo, às vezes 30% do contrato, e às vezes aumentando em serviços, conforme a necessidade, né? Por exemplo, a questão dos exames de sangue, né? Nós negociamos com a mesma empresa, diminuir o custo,
né, e aumentar o contrato, né, e voltar a atender nas unidades básicas de saúde como atendia antes. Sim. Isso está no contrato. A gestão passada tirou isso de uns meses para cá, porque estava com déficit financeiro, provavelmente, então concentrou em umas 2, 3 unidades, e a gente sabe a dificuldade que a população tem de sair de um bairro distante e vir colher o sangue aqui na cidade. Então, nós já conseguimos fazer isso e nós vamos voltar já esse mês atender nas unidades a coleta de sangue, urina e fezes, que é o trivial, é o que é mais comum. Esse contrato era insuficiente, ele completamente insuficiente em termos de necessidade, por isso que nós pedimos para aumentar em 25%, com o mesmo custo inicialmente. Então, as empresas têm colaborado, têm acreditado no projeto. É isso que eu ia até perguntar para a senhora, porque eu faz uns uns 3 meses, eu acho, eu fiz o exame de sangue, e a gente fazia nos postos de estratégia da saúde da família. Isso. E aí foi mudado para a Científica Lab, que fica agora no Jardim das Nações. E, por exemplo, a pessoa fica 8 horas de jejum. Aí a pessoa vai lá fazer o exame, porque todo mundo vai num local só, aí fica quase 12, 13 horas de jejum. E como você está falando, voltar à questão dos ESFs, realizar esse tipo de exame, é muito importante para a população. Claro, porque justamente os ESFs estão mais distantes, né? Então, essa população, o que fizeram foi restringir pela dificuldade de chegar até aqui. A gente não quer, a gente quer tratar a doença antes dela acontecer. Por isso que o PSF é o organismo mais importante da saúde, mais que o hospital. Tá, então, gente, obrigado pela participação de todos. Temos aí o Donato Medeiros. Hoje temos muitos municípios com o avanço da saúde feita pelo protagonismo de enfermeiros. Veja o que aconteceu em Jaraguá do Sul. Entre este, muito mais está sendo feito via o programa na atenção primária e protocolos das secretarias de saúde dos municípios. Obrigado, meu amigo Donato Medeiros, trazendo essa informação para a gente. Bacana. Valeu, Donato, pela participação. Doutor, e qual que é a situação hoje do HMUT aqui no nosso município de Taubaté? O HMUT, nós renovamos o contrato agora, né, com novas metas. A situação dele é bastante precária em termos da estrutura física, né? A maternidade, apesar de ser uma maternidade toda, cada coisa é num lugar, né? Então a gente sabe disso. O recém-nascido nasce num lugar, a mãe fica em outro, daí você tem que levar o recém-nascido até a mãe, passa por um corredor que pode chover. Então a nossa organização é fazer tudo numa sequência, numa linha de cuidado, em que a mãe entra e até a alta do bebê, tudo seja feito próximo. Isso, inclusive, é a normativa técnica nova do Ministério da Saúde, para receber verbas, só pode ser desse jeito, né? Então, essa primeira reforma a gente está fazendo para isso. E lá nós voltamos a atender a aparelhos auditivos. Estava parado desde 2022, se não me engano, e tinha uma fila interna de pacientes esperando o aparelho auditivo de mais de 1.000 pessoas. E eu já estou com ela em menos de 400 pessoas. Então, eu estou atendendo internamente e pelo Ciresp eu tenho cumprido o contrato do Estado, que é colocar 86 novos pacientes para fazer o aparelho auditivo. Nessa fila do Ciresp eu tenho mais de 1.500 pessoas. Então, quando terminar de fazer a fila interna, eu ainda assim vou aumentar o número de pessoas que entram. Por enquanto, eu não tenho capacidade humana para fazer mais do que isso, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai cumprir as filas, que é um projeto que a gente tem pelo Dr. Sérgio Vitor, tirar essas filas imensas que nós temos. Doutora, e a questão de médicos e enfermeiros aqui na nossa cidade? Está necessitando, está precisando? Como é que está essa situação na nossa cidade? Vou ser sincera, aqui é um dos lugares que eu mais encontrei corpo médico. Para você conseguir um clínico geral em qualquer outra cidade, chegou mensagem para você. É muito difícil. E aqui, acho que por ter a faculdade de medicina, muita gente acaba ficando aqui. Está faltando um ou outro, sim, né? A gente tem uma unidade de saúde, esqueci o nome dela, qual delas que o médico pediu conta, e aí nós conseguimos repor as 20 horas dele com o médico com hora extra 10 horas, né? Não é suficiente, mas já estamos chamando, já tem concursado na fila, a gente está chamando, está nos trâmites legais. Leva um tempo, você tem uma semana de prazo para o médico aceitar ou não, se ele não aceitar, eu tenho mais 15 dias para publicar, para chamar outro. Então, a parte burocrática é difícil, mas eu tenho médico para chamar. Eu tenho uma dificuldade muito grande, como o Brasil inteiro tem, de neuropediatra. Muito grande. Das 645 cidades do estado de São Paulo, só 52 têm neuropediatra. E quase todas elas, só 1 ou 2 vezes por semana. Então, não é uma dificuldade de Taubaté.
é uma dificuldade de não ter o profissional que queira trabalhar no serviço público e até no particular, porque com o aumento do autismo, né, do síndrome do autismo, aumentou bastante, eles ganham muito mais em consultório e não querem trabalhar no serviço público. Estou vendo até um mecanismo legal de pagar mais para eles poderem trabalhar no serviço público. Eu já tenho profissional, já entrei em contato com o profissional que quer trabalhar aqui. Só que eu preciso resolver a questão financeira. Mas qual que é a diferença de salário, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no setor público com uma pessoa que, de repente, trabalha no setor privado? Tem muita diferença de salário? Muita diferença, né? O médico de neuropediatra cobra entre 300 e 600 reais a consulta. Ele tem consulta o dia inteiro. Então, como são poucos, não é só essa área. Por exemplo, a gente não tem geriatra praticamente, né? O Brasil não se preparou para envelhecer, né? Então, hoje, precisamos de geriatra e não tem. Para você ter uma ideia, São José dos Campos tem um neuropediatra. Para a cidade toda? Para a cidade toda. Meu Deus. E 3 geriatras. Né? Se não mudou, né? Essa é a informação que eu tenho de um tempo atrás. É um tempo, pouco tempo, não muito tempo, né? Eu não tinha nenhum neuropediatra em Jacareí. Vinha de Mogi das Cruzes para atender, então ainda continua, mas é difícil mesmo, é uma área que é difícil. Neurologista também é difícil, cardiologista não é tão difícil, mas o volume de pessoa que precisa de cardiologista é muito grande. Eu comecei a trabalhar em Jacareí com a telemedicina, né? Por exemplo, a fila de neurologia levava 1 ano e meio para passar em consulta, a primeira consulta, né? Com a telemedicina, eu diminui por mês, né? Isso é muito importante, porque na telemedicina, o médico neurologista orienta o médico da unidade de saúde o que tem que fazer, o que tem que pedir, ou se precisa mesmo ir para o neurologista, então a fila diminui muito. Sim. Mesmo para o especialista. E vamos fazer isso aqui, né? A gente tem já está conversando com várias empresas, a gente tem que evoluir na vida, né? O contato humano é muito bom, eu estar aqui do teu lado é melhor do que estar online, né? Online. Mas a gente tem que evoluir na vida, e a pandemia nos ensinou isso, é legado da pandemia. Sim. Sobre essa questão mesmo, quando a gente está falando sobre das UPAs e em relação também a profissionais de saúde, nós temos aí, futuramente, esperamos aí que a nova UPA lá do SECAP possa ser inaugurada, que estava em reforma, esperamos ser inaugurada. Os profissionais que estão lá, então a gente pode ficar tranquilo que profissionais vai ter tranquilamente lá para o SECAP. A gente não teve grande dificuldade de profissionais até agora, não, né? A gente está chamando os concursados já, quando não tem concurso a gente vai fazer credenciamento, já estamos abrindo empresas para fazer credenciamento de PJ, que hoje é permitido por lei, né? Então, por enquanto não temos, pode ser até que a gente venha a ter, né? A gente vai mudando a administração, às vezes as pessoas não ficam tão contentes assim, e acabam saindo, mas por enquanto não tive grandes problemas, não. Em relação a que muitas pessoas reclamavam que eu marcava, de repente, um exame de sangue, demorava aí em torno de 3, 4 meses, 5 meses, às vezes, para poder fazer um exame de sangue. Como é que está atualmente na cidade isso? Ainda está bastante difícil, né? A gente pegou aqui fazendo exames de setembro, né? Hoje nós estamos terminando, o pessoal que está na fila de dezembro, né? Com esse aumento de 25%, a gente acredita que realmente de exames a fazer a mais, né? E com a descentralização, porque daí facilita a pessoa não faltar, porque estava tendo índice de falta também importante, isso prejudica quem está na fila, né? A gente acredita que em uns 6 meses a gente vai melhorar bem a condição. Mas leva tempo, né? Não é de um dia para o outro, o contrato está aí, a gente não pode modificar muitas coisas, ele já fez os termos aditivos todos que poderiam fazer, aí abriu uma nova licitação daqui 6 meses, mais ou menos, e pediu um número maior. Era 7 mil por mês, a gente vai pedir 11 mil por mês pelo que nós estamos fazendo de cálculo. Sim. Por isso que fica atrasada a fila, né? E em relação, a gente tem uma preocupação que a gente conversa sempre com o pessoal da área da saúde que faz o trabalho nas casas, na questão da dengue. Como é que está a situação da dengue no nosso município? Olha, é uma coisa que eu dou os parabéns para Taubaté, né? Taubaté, a vida toda, cuidou muito bem da parte de infecto-contagiosas, né? Nós temos funcionários. Vou citar aqui a Roberta, lá na vigilância, excelente. Ela acompanha todo dia, caso a caso, dos casos mais graves, de todos os casos, mas os mais graves, ela já pontua a diretoria de urgência, que já fica mais de olho naquele paciente que pode piorar, porque ela tem uma grande experiência nisso. E temos 4 óbitos em investigação, mas não tivemos nenhum óbito até agora, por essa atitude, tanto das UPAs, como da nossa diretoria de urgência, como também da vigilância epidemiológica, né? Uma coisa que
Eu não vi em outras cidades, aqui está de parabéns. E eu quero até parabenizar o pessoal que faz esse trabalho nas casas, que eles fazem um trabalho excelente, o atendimento que eles dão, eles ensinam as pessoas, que eu falo que eu já acompanhei, vi eles ensinando como é que a pessoa pode manejar, de repente, a pessoa gosta de muita planta, né? O jeito que a pessoa pode cuidar das suas plantas, mas não encher, de repente, de mosquitinhos da dengue, aquela coisa toda, pneus, enfim. Então, um trabalho excepcional que o pessoal da vigilância está realizando para a nossa cidade de Taubaté. Tanto os agentes comunitários de saúde como os de endemias, né, que é o que faz esse trabalho mais de perto, são os verdadeiros modificadores da saúde dos locais, né? Realmente eu acredito muito nisso. Doutor, outra situação, a gente fala em questão dos escorpiões, que a gente vai em vários bairros aí, está tendo essa questão de escorpiões novamente na nossa cidade. E o pessoal reclama bastante que quando, de repente, alguém é picado por um escorpião ou alguma coisa, ou a pessoa vai no pronto-socorro, aí você vai no pronto-socorro, a pessoa te manda para você lá o Santa Helena. Enfim, como é que está essa situação hoje em dia? Os postinhos, os SFs, podem, de repente, dar esse atendimento, primeiro atendimento dessas pessoas, não tem que ser direcionado nesses locais mesmo? Quem determina os pontos estratégicos é o governo do estado, né? Aqui tem 2 pontos estratégicos, porque a UPA não atende criança, então tem que ter no HMUT também, né? Mas o soro, ele é uma coisa muito valiosa, então eles colocam pontos estratégicos para ser bem utilizados, né? Muitas cidades não têm, né? Eu tinha um lugar em Jacareí, São José agora tem 2 lugares que eles pegaram o hospital municipal e também um bairro bem distante, indo lá para Monteiro Lobato, que lá tinha tinha muita picada de escorpião, mas quem determina isso é o governo do estado, né? O soro é uma coisa muito difícil de obter, não é uma coisa fácil de guardar, de armazenar, e a própria aplicação tem que ter um critério muito específico para fazer a coisa certa. Então, são treinadas essas pessoas, então tem que ser realmente nesses lugares, né? Doutor, a gente falando, muito importante a gente conversar sobre saúde no nosso município, que muitas pessoas aí reclamam da questão do nosso município, que a saúde está bem complicada, mas a gente tem no Brasil todo, tá, essa situação. Mas, de fato, entre Taubaté e Jacareí, quando a senhora já trabalhou em Jacareí, Taubaté está próximo de a gente poder ter uma saúde melhor? Pergunta difícil. Eu acho que ela tem um grande potencial. Ela tem um grande potencial. Não tem nenhum lugar no Vale, porque eu já fui diretora regional, que tenha tantos aparelhos como aqui. Nós temos 52 unidades de saúde entre os PAMs e as unidades básicas e estratégia de saúde da família. Pra você ter uma ideia, São José dos Campos, que tem mais de 700 mil habitantes, tem 40. Jacareí tem 18. Né? O problema disso é o custo disso. Né? Então, eu acho que tem muita parte política, os vereadores vêm, quer colocar no seu bairro, e a gente tem que parar com isso. A gente tem que investir agora, aqui em Jacareí, em Taubaté, na urgência e emergência. Na urgência e emergência. As pessoas que vão para o UPA, o Ministério da Saúde paga só o primeiro dia, 24 horas. Se ele fica lá 60 dias, que é pouco. Nossa. Então, a gente precisa também otimizar a questão financeira. Então, eu preciso arrumar esse hospital, né? Tem potencial, tem articulação política, tem a população acreditar. Eu sinto na cidade, né? Eu almoço todo dia 1 quilo qualquer, né? Todo dia eu sinto isso. Não, o prefeito está fazendo certo, a gente acredita. Não é politicagem, não. Eu sinto isso da população. Eu sou uma pessoa política também, então a gente escuta essas coisas, né? Então, eu estou achando que tem um potencial, sim, e nós vamos conseguir. Né? Lá tinha muitas dificuldades também. Assim, a minha característica principal é trazer equipe técnica boa. Né? Eu tenho uma equipe técnica boa, mas pequena. Lá eu tinha 10 diretores, aqui eu tenho 3. Então, a gente está tendo algumas dificuldades, porque é o organograma que eu tenho que usar. Não posso criar outras diretorias, a não ser que a Câmara um dia resolva aumentar. A gente tem uma proposta de mudança administrativa, porque, imagina só, o doutor Marcelo, que cuida de toda a emergência da cidade, ainda cuida da vigilância sanitária, epidemiológica, né? É muita coisa. A Lisbeth, que é a nossa diretora de atenção básica, ela cuida de 52 unidades de saúde. E lá nas unidades de saúde não tem um chefe que recebe por isso, tem pessoas que ajudam. Mas a gente tinha uma estrutura administrativa muito maior lá. Eu estou tendo um lugar difícil com uma estrutura administrativa enxuta. Eu vou vencer, a gente vai convencendo as pessoas de que tem que melhorar isso e vai melhorar.
E, doutora, para a nossa população ficar sabendo de fato tudo que acontece na prefeitura, as ações, seja de qualquer secretaria, principalmente, é claro, da situação da saúde, né? Que acho que todos os municípios têm, acho que o principal problema é primeiro a saúde, segundo segurança e terceiro por aí vai, né? Uhum. Mas como que a população pode, além do site da prefeitura, tem outro canal que a prefeitura, que o munícipe pode saber tudo que acontece na prefeitura? A ouvidoria da saúde vai ser feito um novo, a ouvidoria geral também, né? O ANDOC, e vai ser feito um novo pelo pessoal da TI aqui da prefeitura, vai ser disponibilizado um aplicativo que chama eOuve, em que a pessoa vai poder ir direto do seu celular acessar as secretarias que quiser. Bacana. Bacana, né? Muito legal, porque mostra que a prefeitura está pensando na população, né? Exato. E quando as queixas são meio isoladas, até você vê a queixa, mas quando ela é muito repetitiva, você sabe que ali é um lugar que tem que ser visto. E eu acho importante o Undoc, eu acho que foi uma das melhores ferramentas que foi criada justamente para a população mesmo enviar as suas queixas, né, os seus problemas, que inclusive a gente até sabe que várias pessoas participam nessa questão de enviar as mensagens para o Undoc, enfim, e aproveitando isso mesmo, recebe muita denúncia lá pelo Undoc? Recebe algumas pessoas que não sabem exatamente como funciona, é o mais comum, né? Algumas pessoas que começam a ficar desesperadas porque estão numa fila e a gente entende perfeitamente, e essas pessoas que veem que piorou a situação, porque às vezes entra na fila, não é urgente, mas piorou, tem que passar de novo no acolhimento da unidade, porque tem ferramentas para a gente fazer com que essa pessoa tenha uma consulta mais rápida, se ela realmente tiver critérios de urgência, né? Então, não é que vai passar na frente dos outros, mas às vezes ela piorou. Depois da pandemia ficou muito comum isso, quem não era urgente virar urgente, porque demorou muito para tratar, né? Então, quando vai tratar, já está urgenciado, né? Legal, gente, muito obrigado a você que está participando aí com a gente, mandando a sua pergunta, viu? Fui muito feliz mesmo de vocês participarem, e se de repente você está chegando agora aqui no nosso canal, não acompanhou toda a nossa entrevista, pode ficar tranquilo que terminando aqui a gente vai disponibilizar no YouTube para você poder entrar lá, que muitas pessoas gostam de assistir depois. Então podem aí mandar as suas perguntas, já está até quase encerrando aqui o nosso bate-papo com a doutora, então você pode mandar as suas questões para a gente poder repassar aqui para a doutora Rosana Gravena, secretária de saúde aqui do município. Doutora, o que a senhora gostaria de acrescentar nesse nosso bate-papo, um bate-papo super bacana, o que você gostaria de repassar para a nossa população? Fique à vontade para suas considerações finais. Então, acho que a gente veio com um propósito, né, de vida. Eu acho que a gente está no momento, tanto eu como os meus outros diretores, né, de fazer o que gosta. Né? Eu trabalhava em hospital, trabalhava em clínica, tinha consultório, mas não é questão de idade. Chega uma época da vida da gente que a gente quer fazer a diferença, trabalhar onde gosta. E eu gostei muito de fazer a transformação em Jacareí. É uma coisa que como pessoa, me fez muito bem, né? Faz bem para a gente também fazer o serviço, que sabe que vai atingir tantas pessoas. Então, é isso que eu vim fazer aqui. Espero que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque a gente não muda um serviço público de um dia para o outro, né? Para você ter uma verdadeira mudança, principalmente na área social, você precisa de 8, 10, 15 anos, mas que a gente, nesses pelo menos 4 anos que estiver aqui, consiga engatilhar com um futuro melhor para todos. Aproveitando a senhora que é a nossa secretária de saúde, a gente sabe, aqui em Taubaté, a gente vê que é um espelho para outras cidades. Toda pessoa que faz um belo trabalho aqui, outras cidades acabam levando. Se a senhora voltar fez esse trabalho bacana em Jacareí, vai fazer com certeza, que a gente acredita no seu trabalho aqui em Taubaté. Se pintar outra oportunidade, vai abandonar a gente ou vai ficar com a gente? Não, vou ficar aqui. Eu tenho um compromisso com o Sérgio Vitor, né? Eu gostei muito dele, eu já conheci ele como deputado, mas o dia que ele me chamou para fazer o convite, ele me entrevistou, mas eu entrevistei ele também, porque eu tenho que saber aonde eu estou para saber que eu vou fazer a diferença e que ele vai dar suporte para isso, né? Eu não vou, não, né? Nem se Jacareí chamar. Se eu eu não fui convidada para Jacareí essa vez, tem a questão política, a pessoa que está lá era do partido do prefeito, né? Tinha uma coligação, a gente apoia, sem problema nenhum, apoiou o tempo todo, mas se eu fosse convidada, eu teria aceito. Mas depois de aceitar aqui, eu sei que o desafio é maior e eu, como pessoa, vou sair daqui melhor, com certeza. Melhor para mim. Se for chamada depois disso, a gente vai pensar. Porque como pessoa, né, a gente sempre, na verdade, muitas pessoas, quando a senhora mesmo chegou aqui, criticaram que a senhora, pessoa que não conhece a cidade, mas pessoa que não conhece a fundo a senhora. A senhora mesmo falou que
já morou aqui em Taubaté. Então, a senhora é do berço da nossa cidade, não sabe os defeitos, os problemas que a nossa cidade tem, que acho que tem muitas pessoas da nossa cidade também que, de repente, nasceu aqui, mas trabalha em São José, trabalha em Jacareí, então não tem porquê também ficar a cara virada só porque a senhora veio de Jacareí para cá, acho que não tem porquê, né? Esse bairrismo existe em todas as cidades, né? A gente entende perfeitamente, mas contem comigo, né? Eu realmente estou vestindo Taubaté, né? Estou vestindo Taubaté. Tenho vindo nas festas, né? Tenho ficado aí, às vezes, no final de semana, para viver a sociedade mesmo, né? Vamos mudar de cidade de novo. Só para a gente finalizar, para a gente não deixar que o nosso ouvinte, o telespectador aqui, sem resposta, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Olá, bom dia, gostaria de falar sobre a CEDIC. Fui recentemente lá, meu filho está na fila de espera. Fala sobre as redes de atendimento, por favor, como a senhora vai proceder nisso. Não sei dizer no momento, preciso conversar com a parte técnica. Tá, então, Tamires. Mas a gente vai responder, viu? Tá bom? Então, pode ficar sossegado, viu, Tamires? Tendo um reposicionamento aqui do pessoal da prefeitura, ontem mesmo nós tivemos coisa de questionamento aí, que ontem participou com a gente o presidente do Sincovat, a gente conversou ontem sobre o Sesc Taubaté, enfim, tivemos aí perguntas e foi respondido. Na segunda-feira tivemos a participação do prefeito de Jambeiro, algumas pessoas questionaram, respondemos para eles lá também, enfim. Não vai ser diferente aqui, então a gente tendo a resposta aí, Tamires, tá bom? A gente vai repassar justamente no canal para você essa resposta, tá bom? Doutora, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe você. Muito feliz do trabalho que a senhora está fazendo. Algumas pessoas falam que tem que falar, mas a gente tem que conhecer o trabalho. Eu estou vendo o trabalho de perto, que a gente que trabalha na parte de jornalismo, né, a gente tem que estar sempre recebendo essas informações para poder repassar para o público, né? Então, eu não estou puxando o saco da sua secretaria, mas eu vejo o trabalho que está sendo empenhado no nosso município de Taubaté. Trabalhos, dificuldades tem, isso aí tudo quanto é lugar tem, mas parabéns pelo trabalho que a senhora vem exercendo. Obrigada e Deus nos ajude. Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O pessoal mandando mensagem pra gente aqui, mas a gente tem que finalizar aqui, gente, que o meu tempo também lá na Zona Azul tá acabando, então eu não quero pagar multa não, tá bom? A gente volta outro dia. Tá certo? Então outro dia a gente marca a doutora, ó, já tá tendo aqui, então até o feedback dela, que ela vai poder participar com a gente mais novamente, e de poder ter um espaço melhor pra gente poder conversar, porque hoje teve muitas coisas pra gente dar durante aí o nosso trajeto aqui, gente, mas enfim, estamos aqui. Agradeço de coração, não é porque a Virgínia está aqui do lado, mas eu agradeço toda a assessoria de comunicação da Prefeitura de Taubaté, porque eu vim aqui, conversei com todo mundo, o pessoal me deu uma atenção super bacana, então eu quero agradecer a todos aí pela acolhida, os nossos secretários aqui e assessores na Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, gente, muito obrigado a nossa amiga aqui. Fale sobre a área de atendimento e suporte a pessoas que estão esperando na fila. Gente, vamos marcar outra entrevista com a doutora aqui para a gente poder abranger mais esse papel, porque eu acho muito bacana a gente poder fazer esse trabalho, de entrevista com os nossos secretários, para mostrar o trabalho que vem sendo feito na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos agradecer a todos aí pela participação. As perguntas aí, a nossa amiga a Virgínia já está até acolhendo aqui as informações e vai com certeza aí repassar para nós aqui do canal Bate-Papo Vale e a gente vai repassar para vocês que estão realizando aí as perguntas, tá certo? Gente, um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, assim se Deus permitir. Amanhã, quinta-feira, estaremos conversando com o nosso amigo Luiz Madonna, ele que cuida da parte de turismo, né? Faz turismo aí pelo Brasil todo, porque amanhã é dia do turismo. Então estaremos conversando com o nosso amigo Luiz Madonna. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.